A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 17 de novembro de 2024, estamos dando continuidade aos estudos bíblicos da Escola Dominical. Espero que você esteja bem de saúde, que você esteja em paz, coração leve, alegre, disposto a estudar mais um pouco sobre a palavra de Deus. E é importante você acompanhar todas as escolas bíblicas dominicais, porque nela nós expomos as doutrinas, ou seja, os ensinos em que nós cristãos, baseados na Bíblia Sagrada, tanto o Antigo como o Novo Testamento, nos pautamos para uma vida de fé. Então é importante você conhecer tudo que Deus quer que nós saibamos de como nos conduzirmos nesta vida pela graça de Deus, realizando os propósitos que Deus tem para nós. Neste trimestre, estamos vendo as promessas de Deus. E na lição de hoje, vamos ver a promessa de um coração novo, lição de número 7. Na lição de número 6, vimos sobre a promessa de cura divina. Então vamos aos nossos textos. O primeiro está lá em Romanos 2, 28 e 29, que diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E Jeremias 31 e 33, que diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos fazer uma oração para que Deus nos dê graça no estudo de hoje. Senhor, meu Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor, querendo que tu nos dê sabedoria, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração para entender a tua palavra, Senhor, e guardá-la, Senhor, para que não pequemos contra ti. Abençoa os teus servos que estão prestimosamente atendendo a tua chamada, estudando essa escola bíblica dominical, Senhor. Acrescenta a fé, Senhor, o amor e a dedicação à tua obra, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar que Paulo fala
que nós somos trino, corpo, alma e espírito. Na lição de hoje, nós vamos ver sobre o nosso espírito, que a Bíblia Sagrada muitas vezes trata usando a palavra coração. Então, o apóstolo Paulo, ele nos traz um texto que lemos, Romanos 8, 28 a 29, porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que é ou é exteriormente na carne, mas o judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai trazendo um novo ensinamento, uma nova doutrina para a igreja que estava no seu princípio. Havia em Roma uma igreja já formada, e Paulo, embora nunca a tinha visitado, escreve uma carta para eles, uma das cartas mais lindas do Novo Testamento. E nessa carta, ele olha para a igreja de Roma, na igreja de Roma, que evidentemente tinha muitos judeus convertidos, mas havia também em Roma muitos cidadãos romanos, homens de outros povos. Havia uma mescla ali dentro da igreja. E os judeus, eles davam muita importância à circuncisão. A circuncisão era símbolo da aliança que Deus fez com Abraão, quando prometeu uma terra para ele e um povo. E a partir de então, todo o homem judeu passava nos seus primeiros dias de vida por essa aliança com Deus através deste simbolismo na carne, que era a remoção do prepúcio. Isso, com o passar dos anos, se tornou mais importante o ato na carne do que um coração alinhado com Deus. E agora, quando a igreja está recebendo no seu seio pessoas de outras nações incircuncisas, cria-se um choque doutrinário. E Paulo começa a esclarecer isso através dessas palavras escritas deste texto que nós conhecemos como carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele fala, olha, não é judeu o que é exterior, nem a circuncisão
Paulo quer demonstrar que a obediência a Deus transcende rituais e tradições. Paulo está construindo uma teologia onde a justiça de Deus é acessível a todos, independentemente da etnia ou desses ritos externos, como a circuncisão. Isso, evidentemente, nos traz uma reflexão sobre a nossa vida religiosa hoje. O que é mais importante? Os atos religiosos, como ir na igreja, Bíblia debaixo do braço, roupas, dobrar os meus joelhos diante de todos, fazer uma oração audível. Não quero com isso dizer que essas coisas não são importantes. Elas são, fazem parte da a nossa conduta de vida cristã. Devemos participar de todos os cultos possíveis, só evitando, em caso extremo, como uma doença, um impedimento maior, uma questão de trabalho. Devemos ter um comportamento adequado, correspondente a uma vida pautada na ética e na moral cristã. Mas, sobretudo, devemos examinar o nosso coração para não sermos, como Jesus chamou, fariseus, hipócritas, e não apenas pessoas religiosas, mas pessoas com o coração transformado pelo Espírito Santo, testemunhando do amor de Cristo em nós. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando explicar aos judeus que congregavam com outras nações, outros povos ali na igreja de Roma. Deuteronômio 30, versículo 6, já Moisés dizia: "E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas." Já lá na antiga aliança, Deus alertava através de Moisés ao povo: olha, o símbolo na carne deve exteriorizar uma condição interior do coração. A sua vida cristã, o seu ritual cristão, deve simbolizar o exterior de uma vida em comunhão com Deus. Lá em Gálatas 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor.
Então, agora escrevendo a outra igreja, a igreja dos Gálatas, que estavam também caindo no legalismo das regras e rituais judaicos e desprezando os irmãos que não eram circuncidados, o apóstolo Paulo fala: olha, nem a circuncisão, ou seja, nem vocês, judeus que são passados pelo ritual da circuncisão, nem os gentios que congregam com vocês, que não têm esse sinal da circuncisão, portanto são incircuncisos, tem virtude alguma. A virtude está na fé que opera por amor em vocês. Analisando agora o texto de Jeremias, Jeremias 31:3, como lemos, diz assim, e 33, melhor dizendo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Este versículo é uma das promessas mais profundas do Antigo Testamento, pois demonstra um novo relacionamento de Deus com o seu povo, a antiga aliança, baseada em ritos, tinha falhado. Jeremias está falando num tempo difícil. Israel estava dividida. O povo estava caindo para a idolatria, presa nos rituais. E Jeremias, ele fala que a aliança baseada em ritos, ela tinha falhado. E que Deus estava fazendo uma nova aliança no coração humano. E isso foi em Jesus, quando Jesus toma a ceia com os discípulos, a sua última ceia, antes de ser crucificado pelos nossos pecados. Nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora, não era o prepúcio, não era a circuncisão da antiga aliança, nem o sangue derramado de bodes e cordeiros, mas era o sangue de Jesus que estabelecia uma nova aliança, aberta a todos os povos pelo seu sangue. Lá em Ezequiel 36, 26 a 27, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós,
E não é necessário que ninguém nos ensine. Não que não devemos participar de estudos bíblicos, como estamos fazendo agora, não. Mas no sentido que o Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos avisa do pecado. O crente agora tem a consciência, o coração avivado. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando somos tentados ou praticamos algo que desagrada a Deus, o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós avisa o nosso espírito, o nosso coração. Você está errado. Conserte. Procure o perdão. Concluindo, não seria mais necessário sacrifícios pelo pecado, nem circuncisão, pois agora em Jesus temos o perdão completo de nossos pecados. Um homem chamado Nicodemos, está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele foi procurar Jesus de noite. Ele era um homem respeitado na sociedade e Jesus não era bem visto por aquela sociedade. Então ele foi de noite, porque havia sede naquela alma. A sua alma ainda sente sede. E ele pediu uma palavra de Jesus. E Jesus falou: olha, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu direito. Ele falou: mas eu já sou velho. O que o senhor está dizendo? Que eu preciso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E lá em João 3, 5 e 6, Jesus diz assim, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, novo coração, não pode entrar no reino de Deus. O que nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Lá em Hebreus 10 e 17 diz assim: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, se com o teu coração creres, diz o apóstolo Paulo, se com o teu coração creres, se no teu interior, não é o ritual, não é o apenas ir na igreja, mas é o coração transformado pelo Espírito de Deus. Fala: olha, se você tem esse coração, não precisa mais sacrifício nenhum, porque eu jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Coisa maravilhosa é gozar do perdão de Deus e termos convicção da nossa salvação por um coração regenerado. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa ter entrado no seu coração e que você deseje ardentemente fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma vida de comunhão plena com o Senhor, que o Senhor possa te abençoar, abençoar todos os teus dias. Orar por você, pela sua casa, pela sua família, se você me permitir. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, Senhor, corações transformados pelo teu Santo Espírito,
corações regenerados, cujos pecados e iniquidades foram perdoados quando teu Filho derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário. Te damos graças que não precisamos mais de circuncisão, nem de sacrifícios de bodes e cordeiros, mas temos a comunhão contigo através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, teus servos que estão ouvindo esta palavra, abençoa a casa dos teus servos, abençoa o pão dos teus servos, traz saúde para os teus servos, Senhor. Todas as tuas promessas se cumpram na vida dos teus servos. Olha, Senhor, para aquele que, como Nicodemos, está chegando pela primeira vez diante da tua presença, Senhor. Que o teu Espírito possa falar com ele, que ele possa crer no Senhor Jesus e ter perdão de todos os seus pecados. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.